Oi pessoal, tudo bom? A gente vai começar agora a estudar um pouquinho a parte da arquitetura da informação. A gente arrumou toda a parte da configuração lá no WordPress, mas agora para a gente dar continuidade dessa parte, como terminar as configurações e começar já a desenvolver a questão do layout, a gente tem que ter um pouquinho dessa noção da arquitetura da informação. Que seria o quê? Basicamente, a gente vai começar a definir qual informação que a gente vai querer que tenha no nosso site. Então a gente faz a questão do estudo de organizar as informações que a gente quer que tenha no site. Para nós, como vai ser um site de notícia, a questão das editorias, o que a gente vai utilizar. Isso aí na prática a gente refere à questão de organizar realmente o que vai ter no nosso site, porque vai categorizar melhor para o usuário isso aí. Então, uma informação, ela pode afetar diretamente nos custos e encontrar informação ou não encontrar. Realmente eu quero encontrar determinada informação, se eu vou conseguir passar para o meu usuário, ou no caso ali do site de notícias, o esporte que eu estou trabalhando, se ele vai entrar, ele vai saber se é um esporte amador, um esporte profissional, o que eu quero passar para ele, com a maneira que eu quero passar essa informação para ele. E hoje em dia a gente vive numa era de explosão de informação. Então a gente tem que saber assimilar como que a gente vai passar essa informação. No caso, a gente vai começar a trabalhar com site de notícias e essas notícias vão ter que ter o quê? Hoje em dia a gente sabe que com essa vinda, com essa era de explosão, com essas questões de muita duplicidade de informação, muita coisa pode ser fake news, a gente tem que saber como que a gente vai passar para o usuário de uma melhor forma a informação correta, que ele saiba que aquele site é honesto, que não tem nada de fake news no site, e a maneira que tu vai prender a atenção do usuário. Antigamente a gente produzia uma matéria enorme com textos gigantescos e as pessoas simplesmente iam lá e liam. Hoje não. Hoje mudou muito essa questão da informação, porque a gente está na era da cybercultura, a questão que a gente tinha uma hierarquia, onde tu ia lá, lia aqueles textos enormes, via as informações. Hoje não, tu abre espaço para essa questão de hierarquia, né? Onde hoje tu tá num lugar, tu vai para outro, vai ver o que é mais atrativo para ti, o que é mais fácil para te ler, algo que antes tu fazia um texto enorme, hoje tu faz parágrafos pequenos. Hoje em dia tu entra numa notícia, tu tem 3, 4 parágrafos. A notícia que tem mais que isso, ela tem que te atrair muito aquela informação para você ler. Senão você simplesmente vai sair e já vai querer ver outras informações. Então tu tem essa descentralização, porque em cada lugar tu vai buscar alguma informação que realmente tu quer, né? Então ela surgiu para realmente mudar um pouco esse paradigma, que a gente tem que fazer uma notícia que atrai o público, tentando utilizar de todas as mídias, como áudio, vídeo, imagens, para que a pessoa se atraia e queira ler mais a tua notícia. Então são poucas informações, as informações precisas que ele precisa ler naquele momento, né? Então a gente tem que atrair, por isso que entra nesse espaço que a gente tem que saber atrair ele vindo de vários lugares e achando a informação que tu quer passar para ele. Onde a gente entra então a questão da organização e rotulagem, que a gente vai começar a organizar e vai facilitar o acesso à informação para o usuário, onde a gente vai balancear, não, realmente a gente vai trabalhar com o nosso site de notícias, mas qual é a área do site de notícias que a gente quer? Ele vai abranger geral e a gente vai colocar os tipos de categorias, ou a gente vai, não, vou abraçar o esporte, vou abraçar a culinária, vou abraçar o quê? Desse site que a gente vai desenvolver. Cada um vai desenvolver o seu, vai tentar abraçar de alguma forma alguma coisa. Vamos evidenciar bem essas informações que a gente quer trabalhar. Tá? E a gente vai ver qual informação é mais viável e qual não é para o nosso site. Cada um vai ter o seu, a gente vai trabalhar ele com um padrão, mas dentro desse padrão a gente vai arrumar com as informações de vocês, com as categorias de vocês, o que vocês vão trabalhar. Então a gente vai trabalhar a questão de uma categorização da informação para a gente ver, que seria primeiro a questão da coleta do dados, mas a coleta do dados a gente já tem a questão do dado que é a notícia que a gente vai trabalhar, um site de notícias. Então isso é como se a gente fizesse um briefing estudando o que a gente vai trabalhar nesse conjunto de informações, né? Quais são os dados que a gente vai pegar. No caso de você vai ser notícias, vocês só vão ter que definir
qual vai ser o tema que vocês vão trabalhar. Vai ser notícias geral ou vai ser algum tipo de notícia específico? Sei que alguns gostam de esporte, outros culinária, outros entretenimento. Então vamos ver o que vocês vão querer trabalhar mais, porque no site vai ter que ter as notícias que vocês querem trabalhar. E aí então a gente faz a questão do levantamento, onde vocês vão analisar sobre o que vocês vão querer fazer, e ali a gente vai começar a fazer todo o levantamento. O ramo que a gente vai trabalhar seria o site de notícias, que é o tipo de produto que vocês vão vender, que são as notícias, as informações que vocês querem passar para os usuários, a forma que vocês vão trabalhar isso aí. Então a nossa ideia é esse. E qual é o objetivo que a gente quer? Então vamos passar essas informações do site de notícias e qual é o ramo que a gente vai trabalhar. Ali a gente já tem, então dali a gente começa a trabalhar a questão do layout e vai passando as informações depois, como que a gente vai coletar organizar essas informações no papel, né? Então essa organização é um rotular do menu, onde a gente começa a ver o sistema de navegação. Então, como é que a gente vai trabalhar com o sistema de navegação? Na verdade, o sistema de navegação a gente vai analisar ele no wireframe, vai começar a montar e vamos começar a ver o que os sites de notícia estão trabalhando hoje, como que eles estão trabalhando. Aqui eu tenho até um print de uma imagem um pouquinho anterior, foi em 2018 que eu tirei, mas para mim foi a melhor forma que o Google trabalhou na questão do site deles. Hoje eles estão começando a trabalhar tudo uma linha só, porque essa linha só fica mais fácil para eles. Eu particularmente não gosto tanto pela questão de que eu prefiro no desktop ser um e no mobile ser outro. Facilita o entendimento, que fica assim, mas só que no fim ele acaba estourando algumas imagens. Tem alguns sites hoje que eu até entrei hoje para dar uma analisada, não gostei muito porque ele fica muito estourado e fica tudo uma coluna só. E eu gosto dessa coluna de poder trabalhar no desktop uma coisa e no mobile outra, né? Apesar de hoje 70, 80% serem de acessos no mobile, mas tu tem que se adequar aos dois. Então a gente trabalhando no desktop, o wireframe, ele vai se adequar no mobile. Então a gente vai ver até a questão que depois a gente vai trabalhar ele inteiro no desktop, e no mobile a gente vai ter que arrumar se precisar alguma coisa. Mas vocês vão ver que é de uma forma muito fácil arrumar isso. Então eu não vejo por que tu deixar tudo um layout só já, né? Então por isso que eu gosto da categorização, a questão do site do G1, porque tu sabe o que realmente é G1, o que é esporte, o que é G-Show, o que são essas informações. Tu consegue trabalhar através das cores, onde tu bate o olho, tu sabe exatamente o que seria cada informação, né? Então é isso que eu acho legal deles. Então a gente começa a fazer então essa leitura e vamos fazer a questão do mapa de organização, né? A gente vai fazer esse organograma, vamos fazer só um mapa, o que eu quero que vocês trabalhem ali depois, que é nessa questão do mapa. Que aí eu tenho um exemplo do site da Amadeus que vocês vão fazer para vocês, que no caso seria a home da notícia, e quais categorias que vocês vão acabar utilizando. Onde eu quero que vocês façam esse mapa aqui e passem para mim. E eu quero que vocês depois me apresentem. Eu vou fazer um site sobre notícia que vai abranger o quê? Vai abranger essas categorias que a gente vai fazer isso aqui, que eu quero que vocês produzam essas notícias depois. Pode ser notícia que eu já tenho? Pode ser notícia que tu já tem, desde que seja de acordo com o site que tu vai fazer. Eu vou fazer de esporte, então tem que ter várias notícias de esporte sobre aquilo, ou geral, aí vocês vão escolher. Se for alguma notícia que vocês já têm, que foi produzida por vocês, não tem problema, tá? Mas tem que ser uma notícia para vocês, que a gente vai trabalhar nesse site, depois a gente vai publicar o site no ar. Onde a gente tem depois a questão da prototipagem. Depois que vocês montaram o mapa de navegação, a gente vai entrar na prototipagem, que é a questão dos wireframes, que nada mais é do que montar ele no papel realmente o que a gente está trabalhando. Pode ser de forma no papel, ou se tu quiser montar ele direto no desktop, se tiver algum programa que tu use, nada mais é do que realmente rabiscar e ver as informações que tu vai trabalhar. Estava até rabiscando um aqui,
Vou mostrar para vocês de forma bem simples mesmo. Não sei se dá para ver direito, mas de forma bem simples. Só a questão de um rabisco, mesmo o que a gente quer que vai ter no nosso layout. No caso, a gente vai ter um padrão que a gente vai seguir, que vai ser um topo. Desse topo vai ser só a questão dos menus, da logo, a gente pode alterar a cor dele, não tem problema. E é ali embaixo que a gente pode estar brincando um pouco mais com essas informações. Que é a questão, ó, da logo, a gente vai ter um menu e vai ser um topo, né? Desse topo a gente vai poder ter as notícias aqui, ou uma principal, informação aqui. Vocês vão escolher como vocês querem aqui, porque aqui a gente pode trabalhar com vários blocos, e como que a gente vai jogar as outras notícias aqui. Como que vocês querem trabalhar esse bloco. Vocês deem uma olhadinha nos sites de notícias atuais e vão dando uma analisada do que vocês querem. Eu quero que vocês montem esse layout. E aqui eu botei a questão no rodapé. A gente pode ter um rodapé, as informações embaixo ou não. Eu fiz bem cru mesmo essa parte do wireframe. Estou mostrando para vocês que é mais a questão de esboço mesmo. Vocês vão pensar e vão ver o que vocês vão querer. Eu quero um site que vai ser montado assim. Então hoje eu quero que vocês façam essa questão do mapa e a questão do wireframe. Terminei a parte do wireframe, eu até vou colocar depois, vou passar esse meu wireframe aqui para o computador para ficar um pouquinho mais bonitinho. Eu quero que vocês montem e vocês vão enviar a parte do mapa e do wireframe, que eu até vou colocar depois ele lá, e a partir dali a gente vai começar a fazer as videoaulas, que aí eu vou pegar a videoaula e vou passar para vocês a videoaula para a gente continuar montando essa parte aqui do site, ok? Então o wireframe eu acho legal que vocês tenham ele assim, que aí vocês vão fazer o site, a gente vai configurar. Conforme eu vou configurando, vamos fazer as notícias. Eu quero que vocês já tenham as notícias em mão também, porque a gente tem que primeiro publicar quais categorias que a gente vai trabalhar, porque a gente vai ter que colocar ali na questão dos menus, e depois a gente também tem que ter as notícias prontas, porque tendo as notícias a gente vai começar a montar o site e já vai puxar as informações, senão a gente não vai ter o que puxar as informações para montar a nossa home, tá ok? Valeu, pessoal!